Graça e paz sobre a sua vida. Um dia abençoado para você. Esse é o meu desejo. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Valmir. Estamos aqui para pensar um pouquinho. Estamos falando sobre a mentira. Hoje, algumas razões porque a Bíblia a reprova. Então, a Bíblia, ela nunca foi aprovada e não será aprovada pelas Escrituras. Então, e vamos citar aqui algumas razões porque a Bíblia a reprova. Em primeiro lugar, é tida como um princípio do mal. O livro de Oséias, capítulo 12, versículo 1, vai falar assim: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia. Multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Assíria. E o azeite se leva ao Egito. Aqui esse texto vai demonstrar o quão longe os descendentes de Jacó chegaram da presença de Deus. Eles, na verdade, faziam alianças que Deus não aprovava. O produto, quando eu falo vento leste, o produto do seu trabalho, na verdade, era, vamos quer dizer, era penoso e se destruía porque o vento, esse vento leste aqui diz que ele era um vento quente, tanto secava os mananciais, quanto ele destruía, queimava as plantações. Então os resultados eram nulos. E aqui quando fala de mentira, ele vai falar multiplica mentiras, quer dizer, eles estavam caminhando passo a passo, cada vez mais longe das verdades da palavra de Deus. E estavam atrelados a compromissos que o Senhor não aprovava. Então, a mentira, ela é tida como um princípio do mal, sim. Lembre que Jesus disse assim: um abismo chama o outro abismo, quer dizer, um pecado gera um pecado, um erro vai gerar outro erro, manter uma mentira vai gerar outra mentira. Então, é um princípio do mal a mentira, com certeza. Também, mais alguma razão, é proibida como algo repugnante para a consciência moral de Israel. Então, a consciência, por que não dizer ética, moral e espiritual. Olha o que diz aqui Levítico 19, 11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Então diz: não furtareis, não, nem mentireis. A mentira, ela não faz parte do código ético, moral de Deus. E já que nós, lá no caso o povo, era o representante de Deus, quer dizer, o povo de Israel, justamente a nação eleita, a nação que deveria ser o espelho, a sua moral, ética, espiritual, não deveria ter a mentira em suas práticas. Olha o que diz em Êxodo capítulo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O falso testemunho é uma mentira planejada propositalmente contra um semelhante. É levantar algo que não é verdade daquela pessoa. Então, é condenada aí, não, e é repugnante à consciência moral do povo de Deus. Também para nós, como povo de Deus hoje. Também a Bíblia reprova por causa das consequências na vida social. E como eu falei no primeiro estudo sobre a mentira, dá uma olhada lá que vai ter as consequências na vida social da pessoa. Aí diz aqui em Provérbios 26, 28, a língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. Quer dizer, quem fala uma mentira, é falso, aborrece quem feriu, a pessoa fica magoada. Vai haver repercussão na vida social. Interessante, né? E a boca lisonjeira, que fica falando somente palavras falsas, ela não é verdadeira quando elogia, não é?
Aí diz aqui que é causa de ruína, quer dizer, o resultado final vai ser danoso na vida social. Então a Bíblia reprova justamente a mentira. Ela é incompatível, ela causa consequências na vida social. É também incompatível com a natureza divina, quer dizer, não tem nada a ver com Deus. Olha o que diz número 23:19. Vamos pensar aí. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Quer dizer, se Deus prometeu, não é? Ele vai cumprir, porque ele não é homem para que viva na mentira, praticando a mentira. Então, quando a Bíblia reprova a mentira, porque também ela não é compatível, quer dizer, ela é incompatível com a natureza divina, então precisamos ficar alerta aí. Também, por que a Bíblia reprova a mentira? Porque é declarada por Jesus que Satanás é o seu pai. Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. João capítulo 8, versículo 44. Diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Jesus declarou, ele falou que o pai da mentira é o diabo, é Satanás. Então, mais uma maneira que a Bíblia reprova a mentira, essa prática, porque o seu pai, quer dizer, as origens da mentira vêm do inimigo de nossas almas. Então vamos estar alerta. Também mais uma razão porque a Bíblia reprova a mentira, porque não condiz ou por não condizer com a nova natureza. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. Quer dizer, se você se despiu do velho homem, quer dizer, se desfez do velho homem, então agora você não vai mais mentir, porque não faz parte dessa natureza, já que essa natureza é divina, como citei alguns textos aí em cima. Logo, o código ético, moral e espiritual é uma vida de verdade e não uma vida de mentira. Então não condiz com a nova natureza, a mentira. Por isso que a Bíblia também reprova. E é o pecado do anticristo. A Bíblia reprova a mentira também porque é o pecado do anticristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, esse é o pecado de Satanás, é o pecado do anticristo, viver fundamentado na mentira, porque ele nega que Jesus é o Cristo que veio em carne. Então, nós vimos aqui algumas razões porque a Bíblia reprova a mentira. Eu gostaria de destacar alguns momentos para nós pensarmos aqui, alguns pontos. Primeiro, não permita que este mal, a mentira, crie raízes em sua vida. Não permita, já que é o princípio do mal. Como que uma árvore cresce? Uma semente, e essa semente morre e ela vai começar a germinar. E germinando, ela vai começar a criar raízes e crescer. Quanto mais raízes, mais crescendo. Então não vamos permitir que o mal da mentira ele crie raízes na minha vida ou na sua vida. Então vamos vigiar. Também, para pensar, comprometa a sua vida moral com a verdade. Lembra que eu citei o texto de Êxodo aqui, do
do código ético, moral e espiritual de Deus, os mandamentos, não é? Então nós temos também esse código ético e moral. Comprometa a sua vida moral com a verdade. Tá? Não vamos comprometer-nos com a mentira. Terceiro, para pensar, fique afinado com a natureza divina, praticando a verdade e não com o inimigo que é pai da mentira. Então, vamos ficar afinado com a natureza divina que é verdadeira e fala a verdade. E não vamos nos estar vinculados justamente com a mentira, o pai da mentira. Envolva-se da nova natureza, sendo verdadeiro para com seu irmão. Precisamos tomar posse desta realidade, tomar posse dessa nova natureza, nos envolver com o caráter dessa natureza nova, já que somos filhos de Deus. E vamos ser verdadeiros com o nosso irmão. E por último, não esteja associado com a natureza do anticristo, que está fundamentado na mentira. Então, se eu minto, infelizmente eu estou sendo reprovado pelas Escrituras, eu estou me associando com as trevas e me associando também, impensadamente, também com as obras do anticristo. Então vamos vigiar. Pare e pense um pouquinho, né? Que o Senhor possa te abençoar. Vamos conquistar uma vitória na vida cristã. Esta vitória, vamos crescer em graça, vamos crescer em verdade. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã, deste dia. Que o Senhor possa te derramar graça, verdade, e que nós possamos aprender a sermos verdadeiros. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Aí, se desejar, curta, compartilhe e inscreva-se.